Boa noite, irmãos. Hoje nós temos a oportunidade de mais uma vez abrir a palavra para receber do Senhor orientação e instrução para a nossa vida. Mas antes disso eu queria contar para vocês uma história. Eu tenho 2 irmãos mais velhos. E você consegue imaginar uma casa em que 3 meninos crescem juntos. A gente tinha uma brincadeira muito saudável de irmãos, que era de imobilizar um ao outro. Sabe assim? Às vezes a gente ficava desmaiando um ao outro. Coisa saudável. Qualquer mãe chega em casa e encontra um filho desmaiado, acha o quê? Coisa natural. Num desses dias, numa dessas nossas brincadeiras, era próximo a um aniversário meu. E o meu irmão do meio, que é muito forte, me imobilizou. E no começo da brincadeira a gente está achando o máximo, está rindo, é legal. Só que de repente começou a doer. E começou a doer, mas minha mãe também sempre dizia assim, quer rir tem que fazer rir. Então é assim, topou a brincadeira, vai até o final. E ele começou a me prender aqui por trás, segurando e me torcendo o braço, e eu ali, não sei. E a brincadeira começou a perder a graça, porque começou a doer. Eu sei que como era próximo do meu aniversário, a gente tinha comprado refrigerante. Sabe quando tem promoção no mercado? Então tinha um monte de garrafa de refrigerante assim do ladinho num corredor de casa. E a gente estava na sala e ele me torcendo o braço e eu olhando aquele monte de garrafa de refrigerante. E eu só pensava assim, eu vou até ali pertinho das garrafas de refrigerante. E ele ia virando meu braço e eu ia empurrando, indo perto da garrafa de refrigerante, até que eu peguei uma garrafa de refrigerante, levantei a garrafa e dei nas costas dele assim, né? A garrafa de refrigerante explodiu e eu só lembro dele fazendo assim um... E a minha avó morava 2 casas ao lado da nossa. Eu bati, a garrafa explodiu e eu corri. Criança é assim, não tem noção. Mas parece que adulto também. Porque às vezes a gente entra em circunstâncias na vida que a gente acha que está no controle. Só que de repente a coisa vai se desenvolvendo e aquilo que você entendia que era algo que estava debaixo do seu domínio, sai do seu controle. E o que a gente faz? A gente perde a paciência. Nós nos colocamos em circunstâncias difíceis, mas nós mesmos perdemos a paciência. E quando a gente perde a paciência, a gente perde junto o bom senso, a capacidade de decidir o que é bom e o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Hoje a gente está dando continuidade à nossa série de mensagens Gentilmente. Essa série, ela é uma das ferramentas que a gente está utilizando ao longo desse ano, uma ferramenta de aprendizado, em que nós nos propusemos há um ano para servir. Essa série é baseada em Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23, em que Paulo fala sobre o fruto do Espírito. E o nosso objetivo com essa série é destacar o caráter cristão que glorifica a Deus e mostra a realidade de Cristo aos outros. Nós acreditamos que uma vida vivida nessa perspectiva traz glória para Deus e atrai a atenção do mundo perdido para Cristo Jesus. Nós estamos propondo uma cultura vertical numa realidade horizontal. É o padrão do céu influenciando a forma como nós nos relacionamos, como nós lidamos e conduzimos a vida aqui. Para que isso seja verdade, nós precisamos de um compromisso profundo com a palavra de Deus. O texto de Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 a 23, dizem assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Diante da exposição de cada faceta desse fruto, a mim cabe hoje falar sobre paciência. E para ser sincero, isso é um grande desafio.
Desafio porque primeiro nós já aprendemos aqui ao longo das mensagens anteriores que o fruto do Espírito, ele sempre cresce em conjunto. Deus não atua de uma forma a produzir em você amor sem trazer consigo alegria, paz e as demais facetas do fruto. Ele está operando de forma concomitante, ao mesmo tempo. Nós também aprendemos que não podemos confundir características ou temperamento ou um perfil pessoal com o desenvolvimento do fruto do Espírito. É possível que haja pessoas que são um pouco mais tranquilas e outras que são um pouco mais agitadas, que pegam a garrafa de refrigerante para bater no irmão. O fato é que as nossas distinções de temperamentos não podem ser associadas ao desenvolvimento do fruto do Espírito. Porque nosso perfil diz respeito a algo que nós somos. O fruto do Espírito diz respeito a algo que Ele produz em nós. Uma vez que a gente está falando sobre o fruto do Espírito, isso tem a ver com o trabalho dele em nós. Só que até aqui a gente falou sobre amor, alegria e paz. Só coisa boa, só coisa legal. Todo mundo quer amor, alegria e paz. Mas agora a gente se coloca diante da paciência. E paciência é um problema, porque paciência parece um atributo de gente boba. Quantas vezes você já talvez tenha sido taxado como um bobo porque tolerou ou suportou situações que eram difíceis, que naturalmente deveriam ser, na perspectiva do mundo, alvo de um conflito, de uma briga? Bom, eu queria muito que você saísse hoje daqui com uma verdade martelando na sua cabeça, para te ajudar a lutar contra a impaciência, para te ajudar a lutar contra a obra da carne e se submeter ao trabalho do Espírito que produz em você o seu fruto. E essa verdade é que a paciência bíblica só é possível pelo poder do Espírito Santo. E eu preciso destacar algumas expressões nessa colocação que eu estou fazendo, porque a gente está falando de paciência bíblica. Paciência na perspectiva do que a palavra de Deus coloca para a gente, não naquilo que o mundo define como paciência. E para provar o meu ponto, eu preciso que você me acompanhe hoje no desenvolvimento de 3 ideias que se baseiam nessa colocação que eu fiz. A paciência bíblica só é possível pelo poder do Espírito Santo. E a primeira etapa dessa expressão que eu quero que você lide comigo é a palavra Espírito Santo. Isso porque eu vou me valer de 2 textos do Antigo Testamento e você pode ficar assim, ué, Espírito Santo não é coisa do Novo Testamento? Mais ou menos. Eu quero que você veja comigo um quadro que explica um conceito teológico que é chamado de progresso da revelação. O que significa esse conceito? Significa que, à medida em que Deus foi atuando na história da humanidade, Ele foi aumentando a quantidade de revelação que Ele nos dava. Imagine que aquela árvorezinha primeira que está ali seja o jardim do Éden. Havia uma quantidade de revelação de Deus. À medida que o tempo passa, você tem logo em seguida uma coroa. Imagine que aquilo é o tempo dos reis, o tempo do rei Davi. A quantidade de revelação que há naquele momento é maior do que a quantidade de revelação que havia antes. Imagine que, seguindo aquela linha do tempo, existe aquela cruz que são os dias de Jesus. Com certeza a quantidade de revelação que havia nos dias de Jesus era superior à quantidade de revelação que houve no Jardim do Éden, que houve no período dos reis, até chegar a Jesus, e você tem logo em seguida os nossos dias. Isso quer dizer que à medida em que o tempo foi passando, Deus foi descortinando o seu plano, e Ele mesmo ia revelando um pouco mais de si mesmo, bem como a sua forma de atuação no mundo. O progresso da revelação nos mostra que Deus tinha um plano em desenvolvimento e Ele atribui parte desse plano à pessoa de Cristo Jesus. E Jesus, no fim do seu ministério, promete aos discípulos que o Espírito Santo viria e Ele continuaria essa obra que foi iniciada por Deus, continuada por Jesus e ainda assim continuaria ecoando por meio do Espírito para nós, para a sua igreja hoje. Jesus é Deus encarnado e o Espírito recebe de Jesus uma missão. E embora todos sejam Deus, cada um tem uma figura de atuação diferente.
Bom, a gente está defendendo hoje que a paciência bíblica só é possível pelo poder do Espírito Santo. E uma vez que isso é verdade, eu quero que a gente olhe para uma outra expressão dessa colocação, que é a expressão paciência. E para poder pensar um pouco sobre paciência, eu quero convidar você a ler comigo hoje o texto de Gênesis, capítulo 18, versículos de 20 a 33. Por favor, se segure na sua cadeira, porque esse é um texto, no mínimo, interessante. Então, acompanhe a leitura comigo. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Descerei para investigar se seus atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Aproximou-se dele e disse, presta atenção nessa conversa, Abraão chamou Deus e falou assim: exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Claro que não farias tal coisa. Destruir o justo com o perverso? Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? O Senhor respondeu a Abraão: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade por causa deles. Abraão voltou a falar, ousado: embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa, meu senhor. Suponhamos que haja apenas 45 justos, e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5? O Senhor disse: se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. Abraão levou o seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu: por causa dos 40 não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo, meu senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse: se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu. Está perdendo a paciência com Abraão? Tá, né? Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu: por causa dos 20, não a destruirei. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo, por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja apenas 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Meu irmão, se você quer garantir um fim de noite animado, chegando em casa, em vez de assistir aquele programa tradicional de fim de domingo, continua lendo esse texto. Eu garanto que você vai ter acesso a uma história surpreendente e algo emocionante. Você vai descobrir, eu vou dar um pequeno spoiler, que não foram achados os tais dos 10 justos que Abraão tentou dialogar com Deus ali, dizendo que haveria, né? E esse, na realidade, é um texto muito estranho, porque parece que Deus cede a uma espécie de papo furado de Abraão, que é narrado aqui como alguém bastante ousado, se aproximando de Deus, trazendo uma conversa meio difícil de se administrar. Eu espero que você consiga ter desenvolvido na mente essa cena dessa conversa. Mas e se tiver tanto e tanto, e aquela lenga-lenga? Mas existe uma expressão aqui no versículo 23 que é digna de nota. No verso 23 é dito assim: aproximou-se dele e disse: exterminarás tanto os justos quanto os perversos? Essa expressão aproximou-se, esse texto ele foi escrito na língua hebraica. E a palavra que foi traduzida como aproximou-se é a palavra nagash. Essa palavra ela foi usada na língua hebraica para outras explicações.
ela era usada especialmente num contexto de tribunal, quando uma pessoa se aproximava de um juiz para defender uma causa. É com essa perspectiva que Abraão se coloca diante de Deus, como se intercedendo em favor do juiz de toda a terra, o justo juiz, em favor de um povo que na concepção de Abraão, talvez não ele inteiro, só 50, ou não 45, ou não 30, 20, 10 e no fim das contas nem 10 inocentes. Abraão faz isso de uma forma em que ele tenta afirmar a bondade de Deus por aquelas pessoas, mas Abraão, no desenvolvimento dessa narrativa, ele não apela à misericórdia de Deus, ele traz consigo o argumento da justiça divina. No versículo 25 ele diz: acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Abraão não pede para Deus ser misericordioso com o povo daquela cidade, mas ele apela à justiça de Deus, dizendo assim: você acha que é certo acabar com todo mundo acabar com todos, sendo que existem 10 justos ali? E Deus se dispõe a dialogar nessa argumentação de Abraão. Veja, Deus sabe conciliar o exercício da sua paciência ao exercício do seu juízo. Ele não abre mão da paciência para empreender juízo, e o seu juízo é um juízo paciente. A evidência disso está aqui, porque Deus se dispõe a negociar com Abraão, sem permitir que isso ferisse o seu caráter santo. Abraão parece que entra em juízo com Deus. E atualmente existe no meio evangélico uma ênfase ou um estímulo para que os crentes, quando não obtêm aquilo que esperam de Deus, entrem em juízo com Deus. Abraão parece fazer isso, mas perceba que a postura de Abraão desse juízo com Deus, de dialogar com Ele, ao fazer isso, Abraão se dispõe a algumas coisas, e que se você está pensando em entrar em juízo com Deus, vá disposto a fazer a mesma coisa, vá disposto a ter os seus planos mudados, vá disposto a ter o seu coração transformado, vá disposto a ver coisas que você não conseguia, e vá disposto a muito rapidamente sair do juízo com Deus. Vá disposto a conceber que Deus sempre traz consigo planos bons, ainda que somado, associada a essa bondade, haja uma atuação de juízo de Deus. Toda a paciência de Deus para com Abraão e para com o povo de Sodoma e de Gomorra não anulou a sua justiça. E o texto mostra para a gente que a paciência de Deus não significa tolerância ao erro. Nós dissemos aqui no início que paciência parece um atributo de gente boba. Mas paciência, na perspectiva bíblica, não é uma tolerância irrestrita a tudo. Paciência não significa dizer que você tolera qualquer coisa. Você vai ver que no dia seguinte, toda aquela cidade foi destruída. Deus poupa apenas Ló com a sua família. Mais tarde, quando Deus fala para Jerusalém por meio do profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículos 49 e 50, ele diz assim: Sodoma cometia os pecados de orgulho, glutonaria e preguiça, enquanto os pobres e necessitados sofriam. Era arrogante e cometia pecados detestáveis. Por isso eu a exterminei, como você viu. Deus foi paciente com Sodoma e Gomorra? Foi. Mas o juiz, o justo juiz de toda a terra, pacientemente executou o seu juízo sobre Sodoma e sobre Gomorra. Lembre-se, a paciência bíblica só é possível pelo poder do Espírito Santo. E talvez você esteja aí agora pensando assim: tá bom, Deus ser paciente, tudo bem. Mas e eu? Como que paciência é possível para gente como a gente? Você começa essa pregação contando uma história de você perdendo a linha e vem agora e fala que Deus é paciente. Mas e nós? Estamos juntos aqui nessa mesma canoa furada, à mercê da falta de paciência? Não. A paciência, ela é possível. Lembra da minha afirmação? A paciência bíblica só é possível pelo poder do Espírito Santo. Ela é possível.
E eu peço que você tenha paciência comigo e me acompanhe na leitura de mais um texto longo e igualmente emocionante, que está narrado agora em Êxodo capítulo 32. O livro de Êxodo, você deve se lembrar, relata a história de Moisés no Monte Santo, e ele está recebendo de Deus 2 tábuas de pedra com o conteúdo da lei, com a aliança que Deus estava estabelecendo com o seu povo. E enquanto Moisés está conversando com Deus, o povo perdeu a paciência. E o texto diz assim, Êxodo 32. Quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão, que era uma espécie de vice-líder, e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Você se lembra que Deus tira o povo, livra o povo do domínio de Faraó, traz pragas, abre o mar vermelho, resolve a vida daquele povo. Mas esse povo está aqui agora, em dúvida, se Deus era Deus mesmo. Embora Deus os tenha guiado até aquele momento, o povo perde a paciência e pede para que Arão construa um ídolo que os guie. Esse povo está dizendo assim, olha, Deus não foi capaz de guiar a gente. Então constrói uma coisa aí para que essa coisa nos guie. A falta de paciência nos tira a habilidade de tomar decisões sábias. E invariavelmente nos faz tomar decisões tolas. É isso que o povo faz. Arão aceita essa proposta do povo, e você pode imaginar a bagunça que isso vira. O texto continua, versículo 7. O Senhor disse a Moisés: perceba uma coisa, o povo perdeu a paciência, e agora parece que Deus perdeu a paciência. O Senhor disse a Moisés: rápido, desça do monte, seu povo que você tirou da terra do Egito se corrompeu. Como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram ouro e fizeram um bezerro, curvaram-se diante dele e lhe ofereceram sacrifícios. Dizem: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Eles começaram a atribuir a esse monte de pau, pedra e ouro aquilo que havia sido feito obra de Deus. Então o Senhor declarou: vi como este povo é teimoso e rebelde. Agora fique de lado e eu lançarei contra eles minha ira ardente e os destruirei. Depois farei de você, Moisés, uma grande nação. Moisés, porém, tentou apaziguar o Senhor seu Deus. Ó Senhor, exclamou ele, por que estás tão irado com o teu povo, que tu tiraste do Egito com tão grande poder e mão forte? Por que deixar os egípcios dizerem: o Deus deles os resgatou com a má intenção de exterminá-los nos montes e apagá-los da face da terra? Deixa de lado a tua ira ardente, arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Assumiste um compromisso com eles por meio de juramento, dizendo: tornarei seus descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu. Eu lhes darei toda esta terra que lhes prometi, e eles a possuirão para sempre. Então o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Você consegue visualizar essas duas conversas? Essa primeira de Abraão, 50, 45, 30, 20, 10. E agora essa outra conversa, vou destruir. Destrói não, Senhor, por favor. A gente precisa olhar com atenção para esse texto especialmente, porque ele usa um conceito teológico que é conhecido como antropomorfismo. O que significa isso? Veja os versículos 12 e 14, ele diz assim: arrepende-te, Moisés dizendo para Deus,
Arrepende-te quanto a esta calamidade terrível que ameaçaste enviar sobre teu povo. E depois no versículo 14 é dito: o Senhor se arrependeu da calamidade terrível que havia ameaçado enviar sobre seu povo. Antropomorfismo significa atribuir a Deus uma característica que é humana. O autor bíblico, quando vai relatar esse episódio, se vale de uma expressão que era conhecida dos homens, que era o mais próximo possível daquilo para favorecer a compreensão daquele povo. É óbvio que Deus não se arrependeu, porque arrependimento significa estar errado e mudar de direção. E Deus não estava errado, Deus nunca erra. Mas o autor bíblico encontra uma expressão que seria compreendida pelos seus leitores para explicar essa mudança de plano que Deus aparentemente empreende ali naquela situação. Essa mesma palavra que foi traduzida como arrependimento também é traduzida em outros textos das Escrituras como ter compaixão. Então é como se Deus na realidade se inclinasse para o seu povo, os trouxesse próximo do seu coração e os tratasse com a bondade devida. O fato é que Moisés argumenta com Deus, pedindo a Deus por paciência sobre este povo. E ele se vale, veja só, de uma garantia que Deus havia feito a Abraão, a outra personagem sobre a qual nós começamos a conversa nessa noite. E Deus diz que ele formaria, Abraão diz a Moisés que Deus prometeu formar uma grande nação, e que dizimar aquela nação ofenderia o caráter santo de Deus, macularia a própria imagem de Deus. Deus então se inclina para Moisés e novamente, sem abrir mão do seu caráter santo, porque a paciência de Deus não significa tolerância ao erro, e veja como o texto prossegue. Versículo 15. Em seguida, Moisés se virou e desceu o monte. Trazia nas mãos as 2 tábuas da aliança, que estavam escritas dos 2 lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido escrita pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo, Josué era um auxiliar de Moisés que estava não exatamente no monte, mas próximo de Moisés. Josué não ficou junto com o povo na bagunça. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, disse a Moisés: parece que há guerra no acampamento. Moisés respondeu: não são gritos de vitória, nem lamentos de derrota. Ouço barulho de festa. Quando se aproximou do acampamento, Moisés viu o bezerro que o povo havia construído com a tutoria de Arão e as danças, e ficou furioso. Esse homem paciente que acabou de argumentar com Deus perdeu a linha. Jogou as tábuas de pedra no chão e as despedaçou ao pé do monte. Tomou o bezerro que haviam feito e o queimou. Moeu até virar pó, jogou-o na água e obrigou os israelitas a beberem essa água. Moisés quebra essas tábuas da lei numa aparente postura de impaciência, mas ele está ilustrando aquilo que o povo havia acabado de fazer. O povo estava quebrando a aliança com Deus. O povo, naquele momento em que Moisés trazia as tábuas com a aliança, ele entregaria ao povo um registro, um documento, escrito pelo próprio Deus, de que Deus cuidaria daquele povo. Um documento com ordens, com combinados que já haviam sido feitos, mas naquele momento eram reafirmados, para que o povo se lembrasse. E o povo, perdendo a paciência, decide então quebrar essa aliança. Mas você vê o que o texto diz: as tábuas eram obra de Deus, a aliança era uma obra de Deus. Não havia nada que o povo pudesse fazer para que Deus quebrasse sua aliança. Deus permaneceria fiel, porque Ele prometeu. Deus não tinha a intenção de destruir o povo, de dizimar aquele povo. Por que então Deus entra nessa conversa e ameaçou destruir o povo para Moisés? Deus sabe conciliar o exercício da paciência,
ao exercício do juízo. E o texto continua, versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao Monte Santo e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez consiga fazer a expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoes o pecado. Do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. O Senhor, porém, respondeu a Moisés: apagarei o nome de todos que pecaram contra mim. Agora vá e leve o povo ao lugar do qual eu lhe falei. Veja, meu anjo irá à sua frente, e no dia do acerto de contas, certamente castigarei este povo pelo pecado que cometeram. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Novamente, ainda que exercendo paciência sobre o povo, Deus mostra que a nossa falta de paciência em não aguardar pela sua atuação, em não aguardar pelo estabelecimento dos compromissos que Ele faz conosco, isso traz consigo consequências. A paciência de Deus não significa que Ele está olhando para os nossos pecados e dizendo assim: tudo bem, eu sou paciente com vocês. Nós também podemos desempenhar paciência. Por quê? Deus prossegue agora no texto num processo de verificação com Moisés. E novamente ele diz que a falta de paciência do povo em esperar pelo trabalho de Deus, curvando-se diante de ídolos, lhes custaria caro. Capítulo 33 agora de Êxodo, versículos de 1 a 4, é dito assim: o Senhor disse a Moisés: ponha-se a caminho da terra prometida, ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Parece que Deus continua ainda meio que você tirou, jogando para Moisés a responsabilidade. Acompanha aqui, tenha paciência. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura. Mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente eu os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os seus ornamentos. Está entendendo o que Deus fez aqui? Deus está dizendo assim: tudo bem, eu vou deixar vocês irem para a terra que eu prometi para Abraão. Eu vou deixar vocês irem. Eu vou até mandar um anjo acompanhar vocês. Só que eu não vou com vocês. Podem ir. Vai lá. Mas eu não vou acompanhar vocês. E o povo, que um pouquinho antes havia pego seus ornamentos e oferecido para construir um bezerro de ouro, um ídolo, agora parece que, entendendo a gravidade do que havia acontecido, pega os seus ornamentos, talvez aqueles que ficaram guardados, deixam os seus ornamentos como se dissessem assim: aquilo que nós fizemos antes, ao oferecer nossos ornamentos para construir um ídolo, nós não faremos mais. Tudo aquilo que nós temos é colocado diante do Senhor somente, e não diante de ídolos. Numa demonstração de arrependimento, numa demonstração de vergonha pública, eles se humilham e se colocam diante de Deus. Talvez eles estivessem começando a aprender. O texto continua no versículo 12. Então Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo. Declaraste: eu o conheço pelo nome e me agrado de você.
Se é verdade que te agradas de mim, permita-me conhecer teus caminhos para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te de que esta nação é teu povo. O Senhor respondeu: acompanharei você, Moisés, pessoalmente, e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se você não nos acompanhares pessoalmente, não nos faça sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que meu povo e eu contamos com teu favor. Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu a Moisés: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Nós precisamos entender aquilo que Moisés estava entendendo nessa experiência que Deus lhe proporcionou. Moisés, nesse diálogo com Deus, vai dizer: Senhor, de nada me vale benefícios que o Senhor me dá se eu não tiver o Senhor. O benefício que o Senhor pode me dar não é nada. Muita gente tem benefício, outros povos têm benefícios, mas o Senhor, só eu e o teu povo temos. Moisés entendeu que o segredo é andar com Deus e não ter as coisas que Ele oferece. Moisés aprendeu que o nosso Deus é um Deus paciente e que se nós vamos andar com Ele, nós precisamos trazer em nós tudo aquilo que Deus é. Moisés entendeu que quem anda com Deus também precisa ser paciente. Moisés entendeu que o segredo da caminhada era ser como aquele que o acompanhava, como aquele que o guiava. Deus estava ensinando Moisés a ser paciente, e ele fez isso dando para Moisés diversas oportunidades de não ser paciente, porque a sua paciência é provada quando você pode escolher não ser paciente. É nesse momento que Deus está te dando a oportunidade de ver o fruto do Espírito florescendo em você. Moisés pede a companhia de Deus não só para si, mas para o seu povo, e ele recebe aquilo que pediu. É difícil ser paciente? Peça a companhia de Deus para lhe capacitar à paciência. A paciência bíblica só é possível pelo poder do Espírito Santo. Assim como Deus estava habilitando Moisés, ensinando Moisés a ser paciente, o Espírito Santo de Deus está produzindo em nós o seu fruto. Mais esta faceta do fruto, que é a possibilidade de sermos pacientes. Deus continua atuando em nós e o faz por meio do Espírito. A paciência bíblica não implica intolerância ao erro. O Espírito Santo está nos capacitando para que sejamos pacientes. Meu desafio para você nessa noite é que você conte com a companhia, com a presença e com a capacitação do Espírito Santo para que você seja paciente. Você pode ser paciente. Isso está disponível a nós. Basta que contemos com a companhia dEle. Eu tenho certeza absoluta, plena, uma convicção que você já perdeu a paciência. E eu tenho outra certeza: você ainda vai perder mais vezes a paciência. Mas eu tenho uma certeza ainda maior: o Espírito Santo pode te capacitar a ser paciente. Ele está produzindo em você este fruto. Vamos orar pedindo que Deus nos capacite a isso. Senhor Deus, nós não queremos nada que o Senhor pode nos oferecer se o Senhor não estiver ao nosso lado.
Por isso nós estamos aqui hoje, clamando por tua companhia próxima, clamando por intimidade contigo, clamando por um relacionamento profundo, clamando para que tenhamos um coração disposto a aprender contigo, clamando para que sejamos aprovados diante das provações que nos forem colocadas, diante das possibilidades de não sermos pacientes. Ajuda-nos a ver o Senhor nessas ocasiões, nos proporcionando a chance de ver florescer em nós o fruto do Espírito. Senhor, nós precisamos do Senhor para isso, estamos aqui dizendo isso. Nós, por nossas próprias mãos, com nossa própria força, com nossa própria capacidade, não conseguimos desempenhar a paciência bíblica, essa paciência que nos é narrada na tua palavra. Por isso, humildemente, nos prostramos diante do Senhor e clamamos: anda conosco, Senhor, nós queremos andar contigo, vá à nossa frente, quebrando o nosso jugo de irritação, quebrando, Deus, toda a tentação de não nos submetermos ao teu Espírito Santo. Nós queremos ser pacientes, ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus.